Boa tarde, domingo, meu povo. Estamos aqui com a Laís e o Hudson. Podem dar boa tarde a vocês aí também. Boa tarde, boa tarde. Né? Boa Vamos aqui, tarde. vamos aqui dar continuidade, né, à nossa leitura, né, debate e reflexão da fundamentação da metafísica dos costumes. Estamos lendo agora o prefácio, né? E é algo que assim foi. Eu e a Laís estava conversando, né, o Radisson também, sobre a questão da dificuldade que é para a gente entender, né, a filosofia prática de Kant, a fundamentação, né, por conta que ela pressupõe que a gente tenha, né, um, já uma introdução a toda estrutura, né, conceitual que o Kant, né, já estabeleceu na crítica da razão pura e nos prolegômenos sobre a metafísica futura, né, e entender, né, noções, conceitos chaves como é, juízos sintéticos a priori, né, juízos analíticos, entender a diferença entre a coisa em si, né, e como a coisa se reapresenta para a gente, né, porque são duas coisas completamente diferentes, eu tenho que colocar desses modos, né, uma vez que a gente não vai ter acesso, né, à coisa em si, né, a gente, em outras palavras, para usar um termo da filosofia antiga, a gente não vai ter acesso à natureza, à essência das coisas, né? Mas tudo que a gente vai ter acesso é o modo como o nosso entendimento reapresenta esses objetos para a gente, né? E aí a gente tem que entender que para o Kant, e ele já deixa isso claro lá na Crítica da Razão Pura, o conhecimento ele começa na experiência, passa pelo entendimento e termina na razão, certo? Só que quando ele passa pelo entendimento, ele vai ser formatado nas categorias. Em outras palavras, a gente vai reapresentar esses objetos que a gente tem a experiência deles dentro, né, desse formato, ou seja, dentro do tempo e de espaço, né, com relação de causa e efeito, continuidade no tempo e espaço de novo, né, entre todas as categorias que o Kant estabelece lá. Então, a gente nunca vai ter acesso ao objeto em si, ao nomeno, mas a gente só vai ter acesso ao fenômeno desse objeto, como ele se apresenta ou se representa para a gente, para o nosso entendimento, certo? Ah, mas por que você está falando isso, Edson? É porque quando a gente está aqui debatendo, dizendo que o sujeito kantiano é um sujeito que ele é esquizofrênico, que ele está como se estivesse entre dois mundos, né? Ele está exatamente entre essa possibilidade. Ele sabe que existe a coisa em si, mas ele sabe que não tem acesso à coisa em si, porque ele só pode ter acesso à representação dessa coisa em si a partir do seu entendimento. Ou seja, ele não tem acesso ao nomeno, mas ele só tem acesso ao fenomeno. Então é um sujeito que está entre né, essa divisão aqui. E aí, né, estava conversando exatamente com a Laís, antes da gente iniciar a gravação, que é a questão de saber esse projeto, né, moral que o Kant está estabelecendo aqui, que é um projeto de fundamentação, né, para os juízos morais, fundamentação da moralidade. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que a liberdade, né, ela é uma condição de possibilidade para toda e qualquer experiência moral. Só que eu não posso demonstrar que a gente é livre do ponto de vista racional, porque a liberdade está para além dos limites da razão, né, do que a razão pode explicar. Eu só posso o quê? Eu só posso postular que a gente é livre. E a partir dessa postulação, né, é que eu abro a possibilidade para que a gente tenha experiência moral, né? Laís. O que é uma postulação? Postulação basicamente é uma hipótese, é a gente dizer, olha, se eu sou livre, então, né, se a gente é livre, então a moralidade é dessa forma.
né? A gente está postulando, né? E aí, isso está nas antinomias lá do Kant, na crítica da razão pura, né? A possibilidade da liberdade. E quando ele abre isso, ele quer dizer o quê? Que a liberdade é um juízo sintético a priori. Ela é condição de possibilidade para toda e qualquer experiência, assim como tempo e espaço são. Né? Eu não sei se vocês lembram, né, na última encontro eu falei sobre a questão de tempo e espaço ser condição de possibilidade para toda e qualquer experiência. Por isso são juízes sintéticos a priori. Né? A liberdade é o sintético a priori prático, para a razão prática. Certo? Só que aí é que está. Kant, né, em meio à sua metafísica, aqui, lembre-se, o nome do livro é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele vai dizer que a razão prática, né, se a razão na crítica da razão pura tinha o papel de fundamentar o conhecimento, fundamentar os conceitos, a razão prática, ela, para além de fundamentar os conceitos da moralidade, ela vai determinar a nossa vontade. Aí a gente vai entrar de novo, né, na questão que a Laís colocou muito bem. Ah, mas e os nossos afetos, as nossas emoções? Quando a gente age motivado por eles, quando a gente age com base neles, a gente não vai estar sendo moral por excelência para Kant. Esse é o ponto aqui. A gente vai estar como é que se diz? A gente vai estar agindo pela heteronomia, não por autonomia. A gente não vai estar sendo um sujeito livre, autônomo, mas a gente vai estar sendo um sujeito, né, escravo, né, das nossas emoções, dos nossos afetos, das nossas afecções. E aí, mais uma vez, eu tenho a esquizofrenia do sujeito, né, dividido kantiano, porque só uma parte desse sujeito, que é a parte racional, permite a ele ser moral. Hudson. Então, a liberdade, ela está, digamos assim, a liberdade ela não está ao alcance do homem, né, do ser humano, né? É isso? É como se ele Ela fosse, é como se ele fosse, porque ele faz uma divisão entre transcendente e transcendental, né? Transcendental é aquilo que está além do alcance do ser humano, transcendente é aquilo que está, né, no alcance dele. Então, a liberdade para ele seria algo mais transcendental, mais no campo metafísico, suprassensível, é isso? A liberdade e que o ser humano, então, não é livre, é porque, no caso, a moralidade prática, né, que é aquilo que está ao nosso alcance, mas, ao mesmo tempo, não garante a nossa liberdade, é isso que eu não sei se eu entendi errado. é por aí. É porque a gente não pode demonstrar, né, por via racional, que a gente é livre. E aqui demonstração tem a mesma ideia que prova. Né? Porque prova na filosofia é você demonstrar, certo? Então a gente não pode produzir uma prova racional de que a gente é livre, certo? Tudo que eu posso é supor, é postular, certo? E aí, aquela coisa, eu não sei o que é a coisa em si, certo? Mas eu posso ficar aqui, entendeu? Refletindo, tentando chegar ao que é a coisa em si. Mas eu tenho que ter a noção de que essa reflexão não é uma reflexão racional, certo? Que ela vai estar sempre para além dos limites da razão, né? Então, o ponto todo do Kant aqui é você entender que a autonomia é um conceito-chave para a gente agir moralmente. Eu só ajo moralmente quando eu sou autônomo, mas eu só sou autônomo na medida em que a minha razão prática determina a minha vontade e me põe a agir, certo? Eu não vou agir porque, sei lá, né, eu gosto das pessoas, né? Elas são pessoas que muitas vezes me foram úteis e aí eu vou retribuir a utilidade. Não, eu vou agir porque é correto ajudar as pessoas, entendeu? Do ponto de vista racional. Eu não vou, né, agir para ajudar um amigo porque ele é meu amigo, mas sim porque é correto ajudar alguém. Então, esse ponto para o Kant,
vai ser um negócio, uma coisa que vai fazer com que o sujeito muitas vezes entre em conflito consigo mesmo, se você parar para analisar. Porque ele vai ter muitas vezes que suprimir os seus afetos, os seus sentimentos, para poder agir moralmente. Então, nesse sentido, ele não tem liberdade, não é livre, né, para agir como quer. Isso? Ele só é livre para agir, né, ele só é livre a partir do momento que ele age de forma autônoma, o que significa agir de forma racional. Se eu ajo em conformidade com meus afetos, com meus interesses particulares, etc., né, eu estou sendo determinado por outra coisa que não é minha racionalidade. Esse é o ponto. Irracional. É, Irracional, não livre. por aí. É exatamente. Então, vê como Kant é complicado, entendeu? E aí foi por isso que eu estava falando para Laís que eu suspeito, né, muito que esse projeto de fundamentação, esse projeto moderno de fundamentação dos juízes morais, ele é um projeto que não é que ele esteja inacabado, ele é um projeto que fracassou. Porque a gente está tentando fazer o ser humano ser muito mais rígido do que ele é. Entendeu? Mas é só, assim, a minha intuição, entendeu? Pode ser que a gente lendo, aqui a gente tem insights que levem a gente a compreender que não, olha, parece que o Kant está correto e a gente pode, sim, né, dar continuidade a esse projeto moderno que até então está inacabado de fundamentação dos juízos morais. Pode ser que a gente seja levado para outro caminho, para outra interpretação. Bem, Atualmente, parece que eu penso que o lado positivo, né, tipo assim, não que eu tenha tido uma experiência utilitarista, assim, mas parece para mim, nesse momento, assim, é válido universalmente, vai funcionar, mas eu acho muito interessante esse negócio de ética dos deveres, sabe, dessa responsabilização, dessa tomada de consciência da própria autonomia. Claro que ela vai ser perfeita, ela vai ser sempre agir conforme, né, pelo dever, né, não conforme o dever. Mas eu acho interessante, assim, essa como talvez um caminho, um percurso, assim, dessa tomada de mas não sei se é exigir muito, as pessoas nunca vão conseguir largar as suas, eh, inclinações, né, elas vão mas eu acho interessante no ponto que nós somos os sujeitos morais, né. Então é muito importante pensar a nossa ação. Eu acho que é isso, eu acho interessante, mas talvez, quem sabe eu mudo, né, no final do percurso, desse longo percurso, as coisas, vejo que é realmente impossível, outra coisa pode aparecer também, né, não isso ou outras possibilidades, mas eu acho, para mim, parece interessante, sabe, essa tomada de responsabilidade, eu acho. Pelo menos pra minha pesquisa com animais faz muito sentido. Só falar: "Ah, ele sente dor". Ah, ó, pois é, ele sente dor. E aí você vai fazer o quê, né? Acho que o Kant ele faz essa pergunta, né: "E aí, o que", pelo menos ele me traz essa pergunta: "E aí, você, sujeito moral livre, autônomo, o que que você vai arrumar?". Eu acho que essa pergunta pra mim hoje faz sentido, né, defendendo o Kant aqui. é algo a ser refletido, entendeu? É bem interessante, sim. Até porque chama a gente a se responsabilizar pelos atos, né? O ponto todo é esse, é tomar a responsabilidade para si, né? E talvez esse seja um aspecto bastante interessante da ética kantiana, certo? Mas vamos lá, gente, vamos avançar na leitura desse prefácio, né? Eu estou um pouco gripado, né? E aí vou pedir a ajuda de vocês para ler hoje, certo? Quem gostaria de começar lendo? Laís, Raidson? Raidson. Ok, Eu vou ter um certo. aqui. Ok. Tá bom, dá para ler daí, quer que eu aumente, diminua? Não, tá ótimo, tá bom. Tá ótimo? Ok. Então Posso, vamos lá. ok. Posso começar? Uhum. Ok. Não se pense, porém,
que o que é exigido aqui já se encontre na propedêutica do célebre Wolff, a sua filosofia moral, a saber, a que intitulou Filosofia Prática Universal, e que aqui, pois, não se tenha precisamente de enveredar por um campo inteiramente novo, justamente porque devia ser uma filosofia prática universal. Ela não levou em consideração nenhuma vontade de qualquer espécie particular, por exemplo, uma vontade que, sem quaisquer motivos empíricos, fosse plenamente determinada por princípios a priori e a qual se pudesse dar o nome de uma vontade pura, mas sim a vontade em geral com todas as ações e condições que são próprias a ela nesse significado geral, distinguindo-se assim de uma metafísica dos costumes exatamente como a lógica geral da filosofia transcendental. A, prim a primeira das quais apresenta as ações e regras do pensamento em geral. Esta, porém, meramente as ações e regras particulares do pensamento puro, do pensamento pelo qual se conhecem objetos de uma maneira plenamente a priori, pois a metafísica dos costumes deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura e não as ações e condições do querer humano em geral, as quais são extraídas da psicologia. Que também se fale na filosofia prática universal em leis morais e do dever, embora ela não tenha competência para isso, não constitui nenhuma objeção à minha assertiva, pois os autores dessa ciência também nisso permanecem fiéis à ideia que fazem da mesma. Eles não distinguem os motivos que, enquanto tais, são representados pela mera razão de maneira plenamente a priori e que são propriamente morais dos motivos empíricos que o entendimento eleva a conceitos universais pela mera comparação das experiências, mas consideram-nos, sim, sem atentar para a diversidade de suas fontes, tão somente segundo a maior ou menor soma dos mesmos, na medida em que são considerados como sendo todos eles da mesma espécie, e desse modo formam seu conceito de obrigação, conceito este que é, na verdade, tudo menos moral, mas que é, no entanto, tal qual se pode de todo exigir numa filosofia que nenhum juízo faz sobre a origem de todos os possíveis conceitos práticos, a saber se tem lugar a priori ou apenas a posteriori. Exato, né? Ele já vai aqui falando da metafísica dos costumes, né? E colocando a questão, né? Não só do pensamento puro, mas de uma vontade pura, né? E aí temos que sempre, né, colocar que para Kant esse puro significa livre de sensibilidade, certo? Quando ele vai falar crítica da razão pura lá, significa uma razão livre da sensibilidade. Da mesma forma, né, ele está procurando noções, né, a priori para a moralidade que sejam puras, ou seja, que sejam livres da sensibilidade também. Então, é como se ele quisesse dizer, por exemplo, que se eu tivesse abrigando um fugitivo aqui, eu não poderia ter essas sensibilidades que ele está falando, né? Ter compaixão, ter emoções, né? E entregar para essa pessoa para as autoridades, é como se eu fosse livre dessa. Se eu tivesse um pensamento puro nesse sentido. É esse o ponto, porque você pode até sentir isso, o que você não pode fazer com Agir, que né? Conforme. esses sentimentos determinem a sua ação. Entendi. Entendeu? Por isso que eu falei, em alguns momentos você vai ter, para o Kant, para agir moralmente, que suprimir os seus sentimentos, né? Suprimir as suas emoções, a sua afetividade. Então, né, aquela questão da empatia, da compaixão com o outro, entendeu? Ele não vai, né, considerar que isso seja um motivo de moralidade, entendeu? Pelo contrário. Temos algumas notas de rodapé. Alguém gostaria? Deixa eu ver aqui. Tem a nota 32, que é Filosofia Prática Universal.
A 33, que é precisamente, né, que tenha precisamente, a 34 por princípios. Deixa eu pegar aqui a minha versão. Vamos lá. Tô com... Se quiser, eu posso ler também. Pronto, pode ser, Laís. É bom que... Tá, preserva sua voz, né? Não, nem isso, é porque eu nem, não estou na página aqui. Tá. Então, a 35 é Befumes, né? Direito, competência e autorização. A definição desse termo, tomada em sentido moral, como a liberdade de realizar aquilo que não é restringido por nenhum imperativo contrário, ou seja, o que é lícito, na metafísica dos costumes. Hum, só desse tipo. Perfeito. Aí essa é a 32, né? Assim, 35, ele fala das competências da filosofia prática, aí ele fala, tipo, do direito, né? Pelo que eu entendi. Ok. Né, o título latino da obra de Foucault é Filosofia Prática Universalis. Né? Ironicamente, Kant dará esse título latino à seção 4 da Introdução Geral da Metafísica dos Costumes, desculpa. Mais precisamente, aí ele coloca aqui, né? Vulbergreft zu Metaphysik der Sinn. Desculpa, estou... Aí, 3.3, poderíamos também dizer, mais coloquialmente, não se tenha lá tanto assim de entrar em um campo inteiramente novo, com a particular negativa bem certo. Deixa eu só deixar isso aqui. É, para mitigar a negação, que dá como exemplo precisamente esta frase de Kant, né, que aqui, a 33, né, não se tenha precisamente aqui. Laís, tu queres ler a outra lá? Sim, a 34, né, que é um aos a partir de, e a 35 fala de direito, competência e autorização. É a definição desse termo tomada em sentido moral, como a liberdade de realizar aquilo que não é restringido por nenhum imperativo contrário, que é lícito. Nossa. Isso até lembra um pouco o Hobbit, mas não é, não. Então é isso, né? Essas são as notas de rodapé até aqui. A 36 não está aqui nesse parágrafo, é no próximo, né? Sim. Bem, então vamos lá, vamos seguir. Quer colocar alguma coisa, Laís? Adson também. Então vamos lá, vamos seguir a leitura. Hudson? Ah, tá. No propósito, pois, de publicar um dia uma metafísica dos costumes, faço-a preceder desta fundamentação. Na verdade, não há a rigor nenhum outro fundamento da mesma, senão a crítica de uma razão pura prática, assim como para a metafísica a crítica da razão pura especulativa já publicada. Só que, por uma parte, aquela não é de tão extrema necessidade quanto esta, porque a razão humana, no que diz respeito ao domínio moral, pode facilmente ser traduzida a maior correção e detalhamento, mesmo no caso do entendimento mais comum, ao passo que, no uso teórico, mais puro, ela é inteiramente e totalmente dialética. Por outra parte,
exige para o acabamento de uma crítica da razão prática que sua unidade com a especulativa tenha de poder ser exibida ao mesmo tempo em um princípio comum, porque, afinal, só pode, só pode haver uma e a mesma razão, que apenas na aplicação tem de ser diversa. A tal, a tal grau de completude, porém, não pude ainda chegar aqui sem aduzir considerações de natureza totalmente diversa e sem confundir o leitor. É por isso que me servi do nome de uma fundamentação da metafísica dos costumes em vez do nome de uma crítica da razão prática pura. Exato, né? Ou seja, porque ele é como se houvesse duas razões, né? Uma razão teórica e outra razão prática. E o que o Kant ele está querendo colocar aqui é que fundamentalmente não é a mesma razão. O que está mudando é o objeto com o qual se está aplicando essa racionalidade, né? Que a razão está ali abordando. Então, vê como, né, ele tem essa questão de sagacidade, né? Porque se tem duas razões, eu posso muito bem dizer que uma pode estabelecer, né, verdades que são contraditórias à outra. E com isso ter um problemaço de saber qual das razões vai estar correta no final das contas. Então, para evitar esse problema já, né, ele vai dizer, ó, é só uma razão. O que está mudando é o objeto que essa razão está apontando, está ali abordando. Certo? A razão ela está agora preocupada com questões práticas da moralidade. E é certo, por isso que ela vai ser uma razão prática. E aí ele já, né, sagazmente fala de uma metafísica dos costumes, mas antes disso, ele já prevê que vai escrever uma crítica da razão prática. Porque antes de fazer uma metafísica dos costumes, eu preciso fazer o quê? Uma crítica dessa razão prática para ela poder fazer uma metafísica. Né? Vê Uhum. a sagacidade né, do rapaz de Königsberg aqui, né? Da raposinha, né? De Königsberg, como Nietzsche bem coloca, né? Então, ele não está, assim, dentro do esquema, né, teórico dele, sendo incoerente e contraditório. Pelo contrário, ele está construindo, né, tijolo a tijolo, o edifício conceitual dele, né? Colocando aqui não só conceitos, mas as obras, né, situando na linha de raciocínio que ele está desenvolvendo. Primeiro eu vou fazer uma fundamentação da metafísica dos costumes, depois vai vir uma crítica, né, da razão prática dessa metafísica, dessa fundamentação, para finalmente fazer uma metafísica dos costumes pós a razão já ter sido, né, aprovada ali numa crítica que foi feita a ela. Um pouco mais em cima ele fala de dialética, né? Ah, Aí nessa parte aí, sim, aqui, ó. no que diz respeito ao domínio moral, né? Pode facilmente ser traduzida a maior correção e detalhamento, mesmo no caso. Opa, Aqui, ó. Só que, por uma parte, aquele que não é de tão extrema necessidade quanto esta, porque a razão humana, no que diz respeito ao domínio moral, pode facilmente ser traduzida a maior correção e detalhamento, mesmo no caso do entendimento mais comum, ao passo que, no uso teórico mais puro, ela é inteiramente e totalmente dialética, por outra parte, exige para o acabamento de uma crítica da razão prática que sua unidade com a especulativa tenha de poder ser exibida ao mesmo tempo em um princípio comum, porque afinal só pode haver uma e a mesma razão, que apenas na aplicação tem de ser diversa. é no campo Ah, teórico ele está se referindo, né? Agora entendi, tá? exato, Moralidade. exato, certo. Mas aí ele fala da questão da aplicabilidade, né, que não, né, que apenas a aplicação tem de ser diversa, né, a tal grau de completude, porém não pude ainda chegar aqui sem aduzir considerações de natureza totalmente diversa e sem confundir o leitor, né. Tem uma nota aí de rodapé, Laís, gostaria de ler? Sim. 36. Nesta linha, Kant parece dispensar-se sem mais
de uma crítica da razão prática pura, porque essa não lhe parece tão necessária quanto a crítica anterior da razão especulativa pura. E, além disso, porque não sabe ainda como dar um acabamento sistemático a ela, mostrando a unidade da razão prática com a razão especulativa com base num princípio comum. Se fosse possível pressupor, sem exame crítico prévio, a possibilidade de uma metafísica moral e restringir a presente fundamentação à exposição do princípio dos nossos juízos morais comuns, isto é, baseados na ideia comum do dever e das leis morais, mencionada acima, sem nenhuma consideração empírica tomada da antropologia, poderíamos entender Kant aqui como separando a fundamentação não só da antropologia, mas também da crítica da razão pura prática. É preciso notar, porém, que a terceira parte dessa fundamentação contém precisamente uma passagem ou transição para a crítica da razão pura prática. Isso não como algo que está situado além da fundamentação, mas como algo contido nela, pelo menos parcialmente. Com efeito, a terceira seção não contém tudo o que se espera de uma crítica, notadamente uma crítica de seu uso dialético, mas ela contém pelo menos a parte positiva e essencial de uma crítica, que é a de dedução transcendental do princípio dos nossos juízos morais. Kant não pode, pois, estar se dispensando totalmente de uma crítica da razão pura prática, mas apenas de uma parte dela, incluída na crítica da razão prática sob o título Dialética da razão pura prática. Justamente a parte que se pode presumir não ser tão necessária quanto a crítica da razão pura especulativa, na medida em que o uso das ideias da razão no domínio prático não é totalmente dialético. Exatamente, né? E esse é um ponto, porque não dá para fazer uma síntese aqui, né? Não dá para fazer dialética de muita coisa, né? Não tem um meio termo entre o certo e o errado, tipo o meio errado e o meio certo. Não, pelo menos para o Kant. Dá para entender isso, gente? Vamos lá, né? Basicamente, quando a gente está na crítica da razão pura, a gente pode dizer que, né, lá nas antinomias, ele vai sim colocar a tese, ele vai colocar a antítese e ele vai, né, colocar a antinomia. Ele vai fazer uma espécie de dialética mesmo ali na coisa. Só que, tipo, não dá para fazer a mesma coisa aqui. Não dá para a gente pegar, por exemplo, a lei moral e fazer uma dialética, certo, com qualquer coisa que se opõe à lei moral de Kant. Não dá para a gente pegar um imperativo categórico e fazer uma dialética com esse imperativo, com a formulação, porque o contrário do imperativo é o errado, e acabou. Então não dá para a gente pensar, né, no mesmo termos da razão especulativa acerca de alguns pontos, acerca de alguns problemas, certo? E a moralidade, para Kant, é um desses campos, certo? Que não dá para a gente pensar dessa forma, ok? O ponto que o Guido coloca aqui, e eu achei bem interessante, é que o Kant ele já está com a ideia aqui de uma crítica da razão prática pura, certo? Só que ele acha que, pelo menos nesse momento, né, da formulação dele, que essa crítica faz parte da fundamentação, né? Eu, como eu vejo, né, parece que o Kant ele vai mudar de ideia a esse respeito. Ele vai separar a crítica da razão prática, da fundamentação, e vai escrever o outro livro, né? Eu não tenho aqui como é que eu posso dizer, né? Os argumentos textuais, as cartas de Kant, as reflexões dele sobre isso, mas é algo que tem que ser composto, né? Porque pensar dessa forma, ele está dizendo que é a mesma razão, mas é a mesma razão que não vai fazer dialética. Então eu tenho que ter um outro método racional aqui, certo? É a mesma razão, mas não vai operar do mesmo jeito. Dá para entender? Né? Sim. Porque o objeto mudou. Exato. O objeto é outro. Né?
Esse é o ponto, né? O ponto todo é que ele está fazendo uma transição da razão, né, especulativa, teórica, né, da crítica da razão pura, para uma razão prática, né? E aí é que tá. É por isso que talvez esse texto, muitas vezes, ele, ou pelo menos essa parte, é encarada como um texto de transição entre uma razão, né, uma razão teórica para uma razão prática. Essa mudança de objeto aí está dentro daquele contexto da Revolução Copernicana, né, que ele fala, não é isso? Também, né? Porque é aquela coisa, né? Até, até basicamente chegar na modernidade, se perguntava sobre o objeto e não sobre o sujeito que, né, conhece esse objeto. Quando a gente chega na modernidade, com Descartes, né, Hume, Locke, etc., se tem esse giro, principalmente por Kant, né? Não, agora cabe conhecer o sujeito que conhece, né? Entender quais são as condições de possibilidade desse sujeito conhecer os objetos, né? E aí a gente não vai entrar mais numa razão que tem poderes praticamente ilimitados, como a de Leibniz, né, ou até mesmo Descartes, etc., fazer metafísica do ponto de vista dogmático. Mas ele vai agora perguntar, né, quais são os limites, né, que essa razão tem de conhecimento. Então, o que Kant está fazendo é, de fato, um giro copernicano. Por quê? Porque Copérnico ele diz que o quê? Que a Terra não era o centro do universo, não é isso? Né? Kant ele está dizendo que não são os objetos, né, o centro do nosso conhecimento, mas sim o sujeito, né? Eu tenho que conhecer o sujeito que conhece. E aí você já deve ter visto, né, no curso de filosofia, que o professor, quando está explicando isso, ele vai colocar que existe uma tensão entre sujeito e objeto, que é o grande paradigma da modernidade. Né? Essa relação, entender qual é essa relação entre sujeito e objeto. Eu tenho um sujeito, né, que vai conhecer o objeto. Mas aí basta agora a gente conhecer esse sujeito. Né? Em outras palavras, Kant está tornando o sujeito objeto do conhecimento do próprio sujeito. É isso que ele está fazendo. Dá para compreender, gente? Me fiz entender. Dado, eu sim. Uhum. Né? Perfeito. Então, vamos lá, vamos à frente, porque quando a gente está falando de moralidade, é a mesma coisa. A gente tem que conhecer esse sujeito moral, né? Como ele funciona, né? Quais são lá as condições de possibilidade dele, né? E como é que vai operar essa razão, que é a mesma, né? Diante desse novo objeto, que é a moralidade. Uhum. Vamos nessa? Lá, continua lendo, né? Uhum. Se tu quiseres, a gente pode revezar. Dá para ler mais um pouquinho aí, né? Beleza. Mas, em terceiro lugar, visto que uma metafísica dos costumes, apesar do título intimidante, também é passível de um alto grau de popularidade e adequação ao entendimento comum, acho útil separar dela essa elaboração prévia do fundamento para não ter de ajuntar futuramente as sutilezas que são aí inevitáveis a doutrinas mais fáceis de serem compreendidas. Desculpa, eu fui subir e desceu. A presente fundamentação, porém, nada mais é do que a busca e estabelecimento do princípio supremo da moralidade, constituindo por si só uma ocupação que, quanto ao seu objetivo, é completa e a ser separada de toda outra investigação moral. É verdade que minhas assertivas sobre essa questão capital, e que, até agora, não foi ainda nem longe discutida satisfatoriamente, receberiam muita luz da aplicação do mesmo princípio ao sistema inteiro e uma grande confirmação com a suficiência que ele mostra por toda parte. Todavia,
tive de abrir mão dessa grande vantagem, que, no fundo, também seria mais em proveito próprio do que de utilidade comum, porque a facilidade no uso, no, porque a facilidade no uso e a aparente suficiência de um princípio não vem a ser uma prova inteiramente segura da correção do mesmo. Antes, pelo contrário, desperta uma certa parcialidade para não investigá-lo e ponderá-lo por si mesmo com todo rigor, sem qualquer consideração das consequências. Esse parágrafo é bem importante, né? É, Ele deixou claro, a presente fundamentação, porém, nada mais é do que a busca, né, e estabelecimento do princípio supremo da moralidade. Ou seja, ele já está dizendo, ó, a gente vai atrás aqui do que tem de supremo, né? E, e aí vocês vão ter duas características conceituais de Kant, né, praticamente para toda a filosofia transcendental dele. Universalidade e necessidade. É universal e necessário, certo? Que esses conceitos sejam válidos, né? Tem que ser assim. Não pode ser de outra forma. E é válido para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer contexto, certo? Aí a gente tem aqui a nota de ponto 38. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De boa. Né, temos a de 38, que se diz basicamente em sua intenção, né? É 37, você viu? A 37, 37. É, no mesmo Tem parágrafo. aqui. Ah, queres ler ou ler? Pode ler, pode ler. Vamos lá. Auf Fischung em und Fußtextung. Né? Em alemão é isso. As expressões buscar e estabelecer o princípio supremo da moralidade designam elas um único objetivo, dizer qual é este princípio, ou dois objetivos diversos. Primeiro, buscar o princípio, depois provar sua validade. Isso é uma pergunta. Por um lado, a consideração do mero uso linguístico fixar no sentido de determinar uma data, um prazo, um preço, um prêmio, etc., sugere a primeira possibilidade. Por outro lado, se entendemos a fundamentação como um exame crítico da possibilidade de uma metafísica moral, é preciso distinguir a tarefa que consiste em determinar qual é o princípio que subjaz aos juízos morais comuns, da tarefa de estabelecer o princípio, isto é, justificar, justificar validade objetiva e, desse modo, a validade dos juízos morais pelo morais nele fundado. A descrição, algumas linhas abaixo do método seguido por Kant, como consistindo em ir analiticamente dos conhecimentos comuns à determinação dos princípios dos mesmos e retornar sinteticamente dos princípios aos conhecimentos comuns também dá apoio, como veremos, a essa interpretação. Desculpa, gente. Deu para entender isso aqui? Esse ponto? Existem dois métodos que que a gente vai aplicar, certo? Para estabelecer, né, para encontrar e estabelecer esse princípio. Um é analítico e o outro é sintético, né? Ou seja, ele vai partir, né, do particular, de casos particulares para o geral, e depois ele vai sair do geral para o particular. Dá para entender isso, né?
Muita gente diz que tem o mesmo método de matemática. Como é que se dá lá em matemática? Só me dá um segundo, peraí. Penso. Muita gente fala que tem o mesmo método em matemática, gente. E esse método em matemática. Eu não me lembro agora. Não é analítico nem sintético, não, mas é algo próximo a isso. Certo? Aí a gente vai ter aqui. Nota 38. Oi? Edson, Oi. esse que você está tentando lembrar aí da matemática, não é. É porque tem o analítico e sintético também, relacionado à questão da linguagem, da lógica, né? Que tem a ver com a matemática, né? Não seria isso? Uhum. É, Exato. porque eu tenho até um tempo que eu fazia lógica, né? Nunca fui bom em lógica, então eu escrevi algumas coisas, né, no papel e botei aqui bota as coisas na parede de casa, que ainda tá ainda, né? Que era Ótimo, a ótimo método, velho. sentença necessária, sentença contingente, sentença analítica, sentença sintética, né? Que a sentença analítica eu estou até lendo aqui. É uma sentença analítica ou uma verdade analítica quando sua verdade depende exclusivamente de aspectos linguísticos, né? Saber o significado de suas expressões. Todo solteiro é não casado, né? Aí o Isso. sintético. Peraí, mas o que fala da matemática? Deixa eu ver aqui. Ah, e o sintético, uma sentença sintética, é quando sua verdade depende de dados, aspectos extralinguísticos. Agora, eita, que moto aqui é terrível. Agora eu não sei qual desses dois que é o que fala de matemática. Eu acho que deve ser o sintético, né? O ponto todo é que aí são juízos, tá? São Isso. sentenças Isso. sintéticas e analíticas, certo? Aqui a gente está falando de método, é outra coisa, é outro ponto. Outra coisa, né? Certo? Mas é bom que a gente faça essa distinção logo aqui, né? Porque aqui, ó, a descrição, algumas linhas abaixo do método é seguido por Kant como consistido em ir analiticamente dos conhecimentos comuns a determinações do princípio dos mesmos e retornar sinteticamente do princípio aos conhecimentos comuns também de apoio, como veremos a essa interpretação. Basicamente, é como se, né, o sintético eu estabeleço lá um axioma, uma fórmula matemática, e eu pego uma questão, né, particular dessa fórmula para poder resolver, para mostrar a aplicabilidade desse princípio que eu acabei de estabelecer, né? Por exemplo, eu pego, sei lá, o teorema de Pitágoras e um triângulo, né? E vou lá tentar estabelecer o valor da hipotenusa a partir da soma do quadrado dos dois catetos. Dá para entender? Sim. E aí na prática, eu demonstro a validade desse princípio, né? Na prática, eu demonstraria aí. Laís, tu estás aí, Laís? Sim, estou ouvindo vocês. Perdoe, eu tô bastante, né, sei lá, essa gripe tá pesando aqui hoje. Eu não sei o que foi, velho. Ontem eu passei o dia muito bem, obrigado, né? Aí hoje tô assim. E o pior, não estava assim até as 2, 3 horas da tarde. Vai ver o que deu, né? Mudança de temperatura, então. Calor, frio, né? Nem, rapaz, assim, depois que eu vivi no sul do país, que eu peguei temperaturas, sei lá, próximo a 0 grau lá, tá de boa, pô. Tá de boa, né? Um friozinho Agora, desse aí não é nada, né? bater agora em Recife 25 graus, dizer que é frio, tá tirando onda, né? Comigo. Aqui em Manaus é frio isso aí, pra gente. Pronto, exato. Pra gente é frio, entendeu? 25 graus. Mas assim, depois de você viver no sul,
25 graus já tá fresquinho, como se diz, né? Tá. Tá ventilando, Enfim, né? né? Eu acho meio quente, 25 já. Tá vendo? Olha, Olha aí. 25 já tá até para ir à praia, não é? Caramba. Você é da Mas, onde gente, mesmo, Laís? Oi? Você é da onde mesmo? Eu sou de Araxá, em Minas Gerais, mas é Ah, uma Minas cidade Gerais, que ela é Sudeste. mais alta. Por exemplo, Berlândia é quente, muito quente, mas aqui 100 quilômetros por conta da altitude já fica bem mais fresco, assim, sabe? Mesmo estando pertinho, já dá uma. Altitude, né? É, aqui já é mais frio, sim. Entendi. massa. Muito legal esse movimento nacional. Parabéns ao grupo que nos une. É massa. Tem gente do Amazonas, gente de Pernambuco, gente de Minas Gerais. Né? Tem o Vitor, que é de São Paulo, né? Que não está aqui hoje. Tem Jefferson, que já são. Tem gente de todo o Brasil. Isso é muito massa. Né? É uma coisa fantástica. Eu só espero ampliar cada vez mais, né? Esse movimento. Gente, nota 38, a gente foi para, né, que vai ter Sign Beat, que é em sua intenção, né, que é quando ele coloca aqui 38, cadê 38, meu Deus, 39, 38 aqui, né, ao seu objetivo, e aí vai ter Eng Limb, de Eng Limb, que é a 39, né, em proveito próprio, pode ser também traduzido com amor próprio aqui. E 40 vem a ser da Abgib. Eu acho que é isso. Abgib, né? Que é Abgibt. Não sei o que significa em alemão. Né? Meu alemão é muito básico, é quase inexistente, minha gente. Tem que ser sincero com vocês. Quem fez um período só de alemão para ler Kant, você vai ter que estudar um pouco mais. Chegou a fazer ainda, alemão. Fiz, É. fiz, fiz um. Eu fiz alemão, um de alemão, eu fiz 6 de inglês, né? E fiz 2 de francês. Oh, legal. Né? Meus professores de então, aula de Kant, eles sabiam alemão, falar mesmo alemão, entendeu? Sabiam falar. Eu, caramba, Todo especialista em Kant diz que tem que ter alemão. tem que Todo, ter. né? Todo. E alguns, tal qual Caetano Veloso, uma vez disse que só é possível filosofar em alemão, né? Olha já, né? Porque você mete um Lebenswelt, né? E É, aí o cara fica, eita, que é Lebenswelt? Aí é mundo da vida. mundo da vida, né? Né? Aí vai ter Lebenswelt, né? Que é o cara que está inserido no mundo da vida. Né? O, o Heidegger também tinha a mania de falar isso, né? Que parece que era só em alemão, né? Quer dizer? E assim, mundo da vida é um conceito da filosofia alemã, tá? Tá em Kant, tá em Hegel, tá em Heidegger, todo mundo usa praticamente. Habermas, né? A É, galera sai utilizando essas coisas aí, né? E muitas vezes eles acabam atribuindo, usando o mesmo conceito, mas atribuindo um significado novo a ele. Vamos lá? Adson, eu continuo ou vamos, você continua? posso continuar. Vamos nessa. Tomei o meu método neste escrito de tal maneira que ele fosse, como creio, o mais conveniente quando se quer tomar o caminho que vai analiticamente do conhecimento comum até a determinação do princípio supremo do mesmo e que volta, por sua vez, do exame desse princípio e das fontes do mesmo até o conhecimento comum, onde se encontra o seu uso. Daí resultou a seguinte divisão. Primeira Primeiro, sessão. isso. Pode ir. Transição do conhecimento racional moral comum para o conhecimento filosófico. Segunda seção, transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes. Terceira seção, último passo da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura.
E chegamos ao fim, né? Mas aqui temos a nota 41, que é uma nota gigantesca, né? Que é exatamente falando sobre essa questão desse método. Eu acredito que o Kant foi claro aqui, né? Quando ele coloca que analiticamente, né? O conhecimento, a gente vai partir do conhecimento comum até a determinação do princípio, ou seja, das experiências comuns, do que já é dado como correto, como já está operando ali no cotidiano das pessoas, a gente vai extrair de vários exemplos o princípio, né? Eu estou saindo, né, de casos particulares para chegar no geral, né? E aí, uma vez que eu tenho esse princípio, eu vou, né, trabalhar aqui ele e tudo mais, ver quais são as suas propriedades, características e etc. E eu vou sair desse universal e voltar ao particular. Então, método analítico, eu saio do particular, né, das várias particularidades para alcançar o geral, para alcançar a universalidade, certo? Em método sintético, eu parto do princípio, né, universal para a particularidade. Perfeito? Sim, perfeito. Certo? Eu sempre ouvi falar que eu tenho um professor justamente de lógica, né? Eu tinha, na verdade. Ele dizia que o Kant, inclusive foi ele que me fez perceber assim que tinha diferença né, entre sintético, analítico, em relação à linguagem para o que Kant entende, né? Só que eu tinha me esquecido disso. E ele dizia que Kant era um péssimo escritor, né? Ele escrevia muito mal, por isso que as pessoas têm dificuldade em entender o que ele está dizendo. Você entende dessa mesma maneira que o Kant é difícil de entender o que ele diz justamente porque ele não sabe escrever direito? Você entende assim também ou não? Nossa, o que eu posso dizer é o seguinte, certo? Eu já coloquei isso há algum tempo atrás para o meu, né, orientador, o Ramonatini, e ele me retrucou da seguinte forma: não, Kant ele é um ótimo escritor para a estética da época, né? Ele escreve em barroco, rococó. O estilo dele é esse, que é o estilo da época operante. E aí, para esse estilo, né, barroco, né, Ah, entendi. a escrita tem que ser assim, truncada, né, muitas vezes rebuscada demais, entendeu? Que para a gente que não vai estar inserido do estilo e habituado com ele, vai ser difícil de ler. Entendi. Mas Então, para pode falar, desculpa. esse estilo, Kant é como se fosse, né, alguém que domina muito bem a escrita, que fala muito bem, né, e tudo mais. Aí tem essa questão estética também, né? Essa Então, questão quer, da então quer dizer que é um estilo da época, né? Então, quando você falou isso, eu fiz uma analogia com, né, eu sei que não tem nada a ver, mas assim, com o hino nacional brasileiro. É porque, como ele foi escrito lá no início do século XX, né, em 1900 e sei lá quanto, 8, 7, eu não lembro exatamente, e então ele utilizava justamente aquelas palavras lá que são difíceis, são rebuscadas para a gente, né? Não faz parte do nosso português cotidiano hoje em dia, mas que na época era comum porque ele utilizava um estilo literário, se eu não me engano, era do parnasianismo, né? Que envolvia justamente essa linguagem rebuscada, difícil compreensão, esse tipo de coisa. Então, quando você falou isso, me fez lembrar disso. Então, agora eu entendi. Então, quer dizer que o estilo dele é difícil de ler, porque faz parte de um estilo que eles usavam na época, né? Então, era por isso que era assim. Aí eu isso. achava que ele só era ruim mesmo. Né? Ah, eu também já acusei o Kant disso, né? E aí disseram que a acusação foi injusta. Que Legal. na verdade ele está escrevendo muito bem para os padrões, né, e critérios da época dele, Na época, entendi. né? Gente, temos essa nota 41 aqui, né? Laís, tu gostaria de ler? Queres que eu leia? Posso ler, assim, em defesa do Kant também, eu acho que tá, assim, a parte boa que eu encontro, assim, quando eu vou ler, é que ele constrói bem construído, assim, você consegue achar, ele tem essa preocupação, eu acho, isso é parte de escrever bem, consistência, coerência, coesão, ele conseguir fazer isso ao longo de obras, eu acho que é um ponto
para ele, né, em questão porque às vezes a gente não consegue nem concatenar um pensamento, né, numa frase, ele conseguir ter todo esse isso para mim eu acho que é uma parte de escrever bem, né, mas assim, não que seja fácil, mas pelo menos está, né, tem uma organização, assim, é uma mais uma impressão minha, né, também. É, vou ler 41. Perfeita a colocação, viu, Laís? Kant, que em todo o prefácio supõe familiaridade do leitor com a doutrina exposta na Crítica da Razão Pura, supõe também conhecido o seu método. Na última parte da Crítica da Razão Pura, que trata do método seguido na crítica, a filosofia foi definida como um conhecimento racional por ou a partir de conceitos, mais precisamente, conceitos dados, isto é, não produzidos pelo filósofo, mas pela razão humana comum, e com base nos quais o filósofo espera poder estabelecer a possibilidade ou impossibilidade de um conhecimento a priori dos objetos da metafísica, o que existe em geral, a alma, Deus e o mundo. Na crítica da razão pura, o conceito dado é o conceito do conhecimento humano entendido como um conhecimento discursivo, isso é, dependendo de que os objetos sejam dados na intuição e pensado através de conceitos. A análise, abre aspas, exposição desse conceito inicial estabelece que o conhecimento humano se baseia em princípios a priori, tanto no que concerne as intuições, quanto no que diz respeito aos conceitos. Na medida em que depende da aceitação do conceito dado, esse resultado tem um valor hipotético apenas. Se supomos que nosso conhecimento seja discursivo no sentido indicado, então temos de admitir que ele depende de princípios a priori, a título de condições de possibilidade da intuição e da conceituação. Para afirmar categoricamente que nosso conhecimento depende de princípios a priori, será preciso ir além da mera exposição do conceito dado e provar a validade objetiva desses princípios por uma dedução. Pode-se dizer que o mesmo se passa na fundamentação da metafísica dos costumes. O método filosófico exige que se parta de um conceito dado, a saber, o conceito da moralidade entendida como algo que implica dever ou obrigação incondicional. A exposição do conceito dado de moralidade servirá para estabelecer a natureza e o conceito do princípio dos juízos morais. Ela terá, no entanto, um valor hipotético apenas, na medida em que depende da aceitação do conceito dado de moralidade, que poderá ser criticado e impugnado filosoficamente como uma ideia quimérica, mesmo que o conceito seja por hipótese comumente aceito fora da filosofia. Para afastar essa possibilidade, será preciso, então, aqui também, dar uma dedução, isto é, uma prova da validade objetiva do princípio dos juízos morais, que será, ao mesmo tempo, uma prova da possibilidade de fazer juízos morais baseados nesse princípio. Uma confirmação adicional dessa interpretação é a referência, no último parágrafo da segunda seção, à fundamentação da metafísica dos costumes como dividida em duas partes. Uma parte analítica, destinada a explicitar o sentido do princípio moral pensado como imperativo categórico, e uma parte sintética, destinada a provar que a ideia desse princípio não é uma quimera, mas tem validade objetiva. Exato. É bem interessante que o Guido aqui, né, nessa nota de rodapé, ele começa a falar da crítica da razão pura, né, de como o conhecimento racional é um conhecimento a partir de conceitos, né? Isso lembra até matemática mesmo, né? Porque eu tenho conceitos e a partir da relação desses conceitos eu vou derivando, né, conhecimento, né? Eu tenho lá, por exemplo, geometria, eu tenho como é que se diz? Os objetos geométricos, as figuras geométricas, e aí eu vou encontrando as relações entre elas,
né, entre as suas partes, né, sabendo que, por exemplo, a soma dos ângulos de um quadrado é, né, 360 graus, que é a mesma coisa em graus que uma circunferência, e aí vai, certo? Tu ia falar alguma coisa, Raidson? Não, eu ia falar a figura geométrica, né, que você está tentando lembrar da palavra, né? Isso, certo? E aí, de tal forma que eu não preciso da experiência, eu não preciso olhar para o mundo para entender essas relações e derivar conhecimento a partir delas, certo? Entender por exemplo, a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, por exemplo, né? Eu não preciso entender olhar para o mundo para entender que um triângulo é um polígono de 3 lados, né? Então, cujo a soma dos seus ângulos é igual a 180 graus, certo? Eu não preciso olhar para o mundo, está tudo dado ali na própria figura, né? Então, é por mera relação de conceitos que eu consigo fazer isso, ok? E aí, ele vai falando disso daí, né, para mostrar que existe, basicamente, um a priori, né? E aí ele coloca um ponto que é bem interessante. A análise desse conceito inicial estabelece que o conhecimento humano se baseia em princípios a priori, tanto no que concerne às intuições, quanto no que diz respeito aos conceitos, né? Ou seja, ele está acreditando que tem algo que é a priori, que a gente consegue ter conhecimento a priori das coisas, certo? E aqui, gente, eu só quero dizer uma coisa: intuição para ele é quando eu apreendo, né? Eu apreendo sem a necessidade de um raciocínio demonstrativo. Né? Muitas vezes vai ser isso daqui, o que vai ser intuição. Ellison, como assim? Eu tenho a intuição, mas aí eu estou tendo uma intuição sensível, tá? Ele está dizendo que tem uma intuição que não é sensível, que é a priori. Um exemplo de intuição sensível: cores, né? Como é que tu vai ensinar para uma criança o que é, né, o azul? Tu vai mostrar o azul para ela. Você não tem como conceituar o azul. Você não tem como conceituar a cor vermelha, a cor amarela. Se você quiser ensinar uma criança o que é vermelho, amarelo, azul, verde, etc., você vai ter que mostrar uma aquarela de cores e aí ela vai ter a intuição desses conceitos, porque a gente não consegue, ou melhor, a intuição dessas cores, porque a gente não consegue conceituar isso. Consegue compreender? Para Locke, para John Locke, isso daí seria o quê? Seria. Ai, tem um nomezinho. Né? Para o John Locke, ele vai dizer lá que isso seriam propriedades primárias, né, do objeto. Não do objeto, no caso da nossa percepção. Né? Aqui, ó. Aí, na medida em que depende da aceitação do conceito dado, esse resultado tem um valor hipotético apenas. Se supomos que o nosso conhecimento seja discursível no sentido indicado, então temos de admitir que ele depende de princípios a priori, a título de condições de possibilidade da intuição e da conceituação. Para afirmar categoricamente que o nosso conhecimento depende de princípios a priori, será preciso ir além da mera exposição do conceito dado e provar a validade objetiva desse princípio por uma dedução. Né? Como assim era esse objetivo e subjetivo para ele? Mais uma vez, matemática para ele é objetiva, principalmente matemática pura, certo? É objetivo por quê? Porque todo mundo pode ter acesso na medida que pode testar, né, por via de raciocínios, né, por via de reflexão, tal conhecimento. Né? Lembre-se, por exemplo, de quando o Descartes ele faz lá tudo, a dedução até chegar ao cogito. Né? Todo mundo é capaz de fazer aquele movimento, né, de sair duvidando dos nossos sentidos, mostrando que o nosso sentido não pode ser a fonte do conhecimento seguro, porque, né, eles circunstancialmente acabam nos enganando, né? E aí depois a gente vai, né, duvidar até mesmo da matemática e da existência do mundo externo, mas a gente não pode duvidar, né, que duvida, a gente não pode duvidar que está pensando, e a gente não pode duvidar que tem algo que pensa que é a gente, né? Porque isso implicaria uma contradição, né? Uma contradição performativa.
Então, isso daqui é o quê? É uma linha de raciocínio desenvolvida por Descartes, que prova, através de uma dedução, né, que existe um eu que pensa, né, um cogito, ok? Pode dizer que aqui mesmo se passa na fundamentação da metafísica dos costumes. É aqui onde ele vai dizer: o método filosófico exige que se parta de um conceito dado, a saber, o conceito dado da moralidade entendido como algo que implica dever ou obrigação incondicional. É esse o ponto. A moralidade para Kant vai implicar sempre dever ou obrigação incondicional, certo? E aí chega nessa divisão que a gente vai ter aqui. A primeira parte, que é a transição do conhecimento racional, moral, comum para o conhecimento filosófico, ela vai ser o quê? Ela vai ser analítica, porque eu estou partindo do que já é dado em vários casos particulares ao ponto de ser comum, né, na moralidade, para chegar no que é filosófico, para chegar no princípio dessa moralidade. E a segunda, ela vai ser sintética, porque vai ser a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes. Dá para compreender isso aqui, galera? Sim. De boa. Mas, Eu tava lembrando, quando você estava lendo lá a nota de rodapé, né? Falou do a priori, falou do subjetivo, né? Aí eu estava lembrando algo que o Giovanni Reale fala, mas só que relacionado a Platão, né? Que ele diz que alguns estudiosos eles atribuem a ideia de reminiscência das ideias, né? A um sentido a priori, não do tipo subjetivo kantiano, mas do tipo objetivo, né? Eu estava lembrando disso, fazendo relação aí, que eu achei curioso. é porque a objetividade é algo que todo mundo poderia, por assim dizer, verificar, né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo pode verificar isso, certo? Sim, Objetividade seria isso, todo mundo conseguiria ter esse grau de verificação. Agora, subjetivo seria o tipo de conhecimento que só você tem acesso, né? Uma experiência, né, mística, alguma coisa do gênero, entendeu? A fé uma pessoa religiosa sente, né, por Deus e etc. Isso daí é algo subjetivo, não é algo objetivo, entendeu? Bem, a gente pode iniciar essa primeira sessão hoje. Laís, gostaria de colocar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo mesmo? A gente poderia iniciar essa primeira sessão hoje. O que é que vocês acham? A gente iniciar ela? Por mim, sim. Até às 7, né? Aham. A gente ainda tem uns 25 minutos para. Né? Só lembrando que é uma sessão analítica, né? Ou seja, a gente vai começar dos casos particulares, que é algo que faz o Kant ser bem didático, muitas vezes. Né? Gente, essa primeira frase aqui é uma frase que, sei lá, ela é muito icônica na obra de Kant. Né? Tem aqui, ó, primeira seção. Transição do conhecimento racional moral comum para o conhecimento filosófico. E aí ele já começa, a pessoa que estava lendo isso daqui fez o favor de sublinhar para a gente, né? E ele já começa da seguinte forma: não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. olha aí, né? Né? Não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. É,
irrestritamente bom no mundo e até fora do mundo. Pesado, cara, pesado. Né? É, O que eu já refleti sobre essa frase não é brincadeira. Não é tipo um recurso dele, não? Você acha que vale tanto, tanto neurônio? Eu acho que foi um recurso discursivo dele, né? Você acha que, tipo assim, desculpa, talvez eu não tô pegando a profundidade do negócio, mas parece um. Tipo o Descartes falando, não tem nada tão bem distribuído no mundo quanto o bom senso, né? Ele fala isso, né? Você não acha que é um pouco sobre isso, assim? Coisa de discurso? Pode ser também. Pode ser. Ou pode ser que ele esteja. Já vou começar, como a galera diz, né? Dando uma voadora no peito da galera aqui, ó. Tome. Eu já vou pegar um conceito daqui e meter e que tá vindo. Toma aí, ó, o conceito, segura. eu, Né? eu, eu acho que o Kant, ele teve muita influência assim, dos clássicos, né? Lá nos clássicos, Platão, Aristóteles, eles estão sempre querendo questionar, né, o que que é o bem, o que que é o bom, né, o que que é boa vida. Aí ele está falando de boa vontade também, mas relacionado ali com bom, né, que ele diz que é irrestritamente bom, né? Só que lá dos clássicos ele está falando sobre, quando ele fala de bem, bom, fala mais sobre a conduta humana, né, a ação, a moralidade, esse tipo de coisa que ele já está falando já, né? Não há nada no mundo e até mesmo fora dele, né? Então envolve tudo isso, a moralidade, a ação humana, envolve tudo, envolve muita coisa, né? Seja restritamente bom, a não ser somente uma boa vontade, né? Exato. Boa vontade, para mim, diz muita coisa, né? Eu não sei se tem a ver, mas uma vez eu fui não sei se é desse sentido que ele está falando também. Uma vez fui no posto de saúde, a pessoa lá disse que não tinha vaga para mim, aí praticamente já estava me mandando embora, né? Aí eu fui na outra, no guichê do lado dela, ela falou assim, me dá teu CPF aí. Aí eu dei meu CPF para ela, viu lá tudinho, né, o número do SUS, aí rapidinho ela conseguiu encaixar uma vaga para mim, ou seja, boa vontade, né? Se você tiver boa vontade, meu, para fazer o seu trabalho, para ajudar alguém, né, irmão, muda muita coisa na vida do ser humano. Esse é outro ponto. O boa vontade do Kant parece não ser essa daí. Não é nesse Mas sentido? a gente vai tentar entender isso daí. Certo? Porque logo depois dele dizer isso, né, não há nada em lugar algum, e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Aí ele já começa. Entendimento, engenho, poder de julgar e como quer que se possa chamar outro sim, os talentos da mente, ou coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento, são sem dúvidas coisas boas e desejáveis sobre vários aspectos, mas podem também tornar-se extremamente más e nocivas se não é se não é a, se não é boa a vontade que deve fazer uso desses dons da natureza e cuja qualidade peculiar se chama por isso caráter. Ou seja, né, ele já está colocando aqui entendimento, engenho, capacidade de julgar, né, tudo isso, né, talentos da mente, a coragem, a decisão, persistência no propósito, são coisas boas, mas elas não são irrestritamente boas. Por quê? Porque a persistência no propósito para alguém que quer fazer algo ruim, certo? É, é nocivo, né? Isso sem dúvida são coisas boas. O cara, sei lá, um cara que quer fazer algo ruim, né? E tem coragem para isso, né? Então a coragem ela deixa de ser algo bom, né? Como uma disposição de caráter, como uma qualidade de caráter, e passa a ser algo ruim, né? Alguém que é engenhoso, né? Alguém que tem a capacidade de organização, planejamento e etc.,
mas se for para fazer algo ruim, essa pessoa é engenhosa, né? Ou até mesmo que tem um poder de julgar, de poder, né, compreender as coisas, ela vai fazer algo ruim. Então, note que tudo isso não é irrestritamente bom. Só é irrestritamente bom na medida que estiver relacionado com a boa vontade, né? Dá para entender, galera? Quando eu li essa parte, quando ele estava falando que do irrestritamente bom, acho que eu estava entendendo no sentido de que, por exemplo, restrição é quando você é impedido de fazer alguma coisa, né? É, Então, né? E irrestrito é quando nada te impede, né? isso. Então, nesse sentido, assim, de irrestritamente bom, né? Nada impede seja bom a não ser a boa vontade, é isso? Seria, então? Irrestritamente bom significa ilimitadamente, certo? Hum. Ilimitadamente. Então, a gente sabe que, por exemplo, a coragem, né, a engenhosidade, né, a persistência no propósito, elas não podem ser irrestritamente bom, não podem ser boas ilimitadamente, porque elas podem ser utilizadas para coisas ruins, na medida, né, que elas são disposições, qualidades peculiares a um caráter. Perfeito? Uma dúvida, assim, que ele não coloca Deus como irrestritamente bom, mas ele coloca Deus como possuindo uma vontade irrestritamente boa. E eu odeio falar de Deus, não que eu nem seja ateia, mas eu acho que, tipo assim, eu não gosto. Mas não tem como não pensar em Deus como algo irrestritamente bom, entendeu? E aí, o que você pensa disso? Porque na hora que eu como, né, Deus não é, mas Deus possui essa vontade, né? Então é algo separa Deus, né? Deus tem Deus, a vontade, enfim. O que você acha disso? É aquela coisa, né? O correto é correto porque Deus disse que é correto, ou, né, Deus disse que é correto porque é correto, né? Dá para entender? É o O Kant é correto porque é correto, né? exato, Ele né? tá, O ele correto tá, não é correto porque Deus disse que é correto, senão Deus ele seria de tal forma autoritário até, entendeu? Porque ele está impondo o que é correto. Então, de tal forma, o que é correto é independente de Deus, entendeu? E isso faz com que boa parte dos padres, né, da galera de seminário, dos religiosos da época de Kant, eu odeio Kant, cara. É sério, há relatos de que o nome dos cachorros dos seminários era o Kant. Kant, É sério, eu tô falando sério. Há relatos, porque ele tá dizendo uma coisa aqui muito forte. Ele tá dizendo que, independentemente de eu ser religioso ou não, eu posso ser uma pessoa moral. Ele desvincula a possibilidade de você ter um bom caráter da religiosidade. Ele está desvinculando isso daí. Então, eu não preciso ser católico, eu não preciso ser protestante para ser alguém de bom caráter. Para Kant. Entendeu? É por isso que ele coloca. A sacada dele foi, né? Ele foi genial, mais uma vez aqui. que a nossa própria racionalidade ela serve de critério para o nosso agir, né? Então não precisa da religião ali. Bom, eu sou cristão, né? Não posso nem falar mal, mas assim, durante muito tempo a igreja ela tinha as doutrinas, por exemplo, de filósofos como, né, os filósofos antigos como coisa, né, herege, né, como se fosse heresia ali, mas depois ali com Tomás de Aquino, já que já pegou as doutrinas ali de Aristóteles, né? O outro lá, como é que é o nome dele? Tomás de Aquino, o que Agostinho? escreveu, o Santo Agostinho já, né, já pegou as doutrinas de Platão ali, então, assim, eu acho que eu acho que deveria ter um certo respeito, né, ou pela região,
pela religião ou pela filosofia, né? Se a filosofia fala determinada coisa, tudo bem, né? Vamos, bora estudar, bora refletir sobre isso. Se eu não concordar, beleza. Mas não fica, né? Eu digo assim, por parte, eu chamar o Kant de botar o nome dos cachorrinhos lá de Kant, né? Eu acho que é demais, né? Ah, eu vou ficar calado, porque tinha um comentário horrível sobre isso, velho. Ah, horrível, horrível. Enfim, mas o ponto todo é que a galera ficou indignada com o Kant, velho. Os caras não gostaram do que ele fez, não. Né? Você admitir que você não precisa de Deus para ser moralmente bom é pesado, né? E daí colocar, como a Laís muito bem observou, né? Irrestritamente bom não é Deus, é a boa vontade. Entendeu? Todo cara, todo religioso, né? Pietista ou não, católico ou não, né? Que leu essa passagem fez exatamente a mesma pergunta que a Laís fez. Entendeu? Muito boa a colocação, Laís. Posso continuar, Karen? Pode. Tem muitas notas. Quer dar uma olhada ou deixa? E elas Vamos, são grandes. vamos terminar esse parágrafo e Ah, aí a tá. gente dá tempo de ler as notas. Com os dons da fortuna, dá-se o mesmo. Poder, riqueza, honra, a própria saúde e o completo bem-estar e contentamento com o seu estado, a que damos o nome da felicidade. Então, dão coragem e destarte também, muitas vezes, soberba, quando não há uma boa vontade para corrigir sua influência sobre o ânimo e, ao mesmo tempo, sobre todo o princípio do agir, tornando-os assim conforme a fins universais, para não mencionar o fato de que um espectador imparcial e racional jamais pode ser com prazer sequer com a vista da prosperidade ininterrupta de um ser a quem não adorna traço algum de uma vontade boa e pura, e assim que a boa vontade parece constituir a condição indispensável até mesmo da dignidade de ser feliz. Vê só, nem a felicidade é tão boa quanto a boa vontade. A fortuna, né? Porque quem pode se tornar soberbo, pode se tornar arrogante. A saúde, né? Porque você pode esbanjar isso daí. Nem isso, certo? É tão bom quanto a boa vontade. Diga-se passagem que para, né, ela ser validamente boa, você precisa da boa vontade. E agora a gente vai para as notas, né? Tome nota de rodapé agora. A gente tem 9 notas. No caso, são notas do tradutor, né? Vou começar aqui então. Perfeito. É o engenho. Kant toma a palavra no sentido antigo que tem nos séculos 17 e 18, que corresponde em português ao sentido antiquado da palavra engenho, latim ingenium, tal como tem nos versos conhecidos de Camões. Abre aspas. Cantando espalharei por toda a parte, se há tanto me ajudar engenho e arte. Fecha aspas. O termo foi definido na Antropologia, primeira parte, parágrafo 44, como a faculdade de escogitar o universal para o particular, e aí traduzido por Kant em latim como ingênio. No parágrafo 54, é caracterizado como um dos talentos. Portanto, por talento, dom da natureza, entende-se aquela excelência da faculdade do conhecimento que não depende da instrução, mas da disposição natural do sujeito. São eles o engenho produtivo, a sagacidade e a originalidade ao pensar, o gênio. O engenho é ou bem ou o que
compara, ou bem o que raciocina com argúcia. O engenho emparelha, assimila representações heterogêneas, que frequentemente estão, segundo as leis da imaginação, da associação, muito afastadas uma da outra, e é uma peculiar faculdade da assimilação. Uma palavra muito grande em alemão, que pertence ao entendimento enquanto faculdade do conhecimento do universal, na medida em que ele traz os objetos sobre os gêneros. Ele precisa em seguida do poder de julgar, Urteilskraft, a fim de determinar o particular sobre o universal e aplicar a faculdade do pensar para o conhecimento. Erkennen. Nossa, olha o que significa engenho para ele, né? Não é a capacidade né, de engenhosidade, né? É uma disposição natural. Uhum. Uma disposição natural que permite à pessoa, né, pensar do particular ao geral ou do geral ao particular, né? Determinar particular sobre o universal e aplicar a faculdade de pensar. Nossa, exato. É, É, pode falar. não, é só a nota 2, né? Que é Tiles, Urteilskraft, que é Urtiles, né? Urtiles. né? Ele está com o poder de julgar aqui, né? Capacidade de julgar. É, a nota 3, sonst, aliás, de outro modo, de resto, quanto ao mais, além disso. Muitos tradutores, Born, Henkel, Quintela, Abbott, Patton, Beck, supõem, com razão ao que parece, que Kant esteja se referindo a outros talentos da mente, os quais, por serem outros, teriam outros nomes. Mas a frase de Kant também pode ser entendida como querendo dizer que estes três talentos da mente poderiam receber outros nomes, e assim parece que entendeu Gregor, que traduz whatever such talents of mind may be called, isto é, como quer que se possam chamar tais talentos da mente. Tomada ao pé da letra, a frase de Kant é ambígua. Por isso, preferi uma tradução que preservasse a ambiguidade. É, Uh, só o momento que eu me perdi aqui no meio da leitura. Mas pode ler já a próxima nota. Não sei tá. que tem alguma colocação que gostaria de fazer. Radisson também. A nota 4 fala sobre talentos da mente, Geist. Termo ambíguo que pode significar mente, em sentido estrito, para designar apenas as faculdades cognitivas, ou em sentido lato, abrangendo também a faculdade apetitiva e o sentimento, ou, em segundo, espírito, e neste último caso, seja em sentido metafísico, o substrato imaterial da mente ou do ânimo, Gemüt, seja em sentido artístico estético, a faculdade produtiva da razão de sobrepor Unterzulegen a priori a imaginação, um modelo para a forma, na ligação do múltiplo, na antropologia. Ok. Então é como está colocando aqui, né? Em termos de mente bem preciso. Faculdade produtiva da razão de sobrepor a priori a imaginação, um modelo para a forma. É bem interessante isso, né? Porque, assim, se você for ler Hume, entre outros autores, a faculdade que produz, né, o conhecimento, ou produz algumas noções, é a imaginação, né? Em outras palavras, o conhecimento ele não é uma descoberta da razão, ele é uma criação da nossa imaginação. Dá para entender isso? O conhecimento é uma criação da nossa imaginação? Porque, vê só, para Hume, né,
A gente conhece os dados do mundo, os objetos, etc., as relações, por via da relação de causa e efeito. Só que não tem nada no mundo que faça essa relação ser necessária. Tudo que a gente tem, na verdade, é uma sucessão de acontecimentos. Por a gente ver essa sucessão de acontecimentos, certo? De forma contínua, né? Todo dia eu vejo lá o sol nascer, eu acabo atribuindo uma necessidade a ela. Só que nada, do ponto de vista racional, nos garante que isso vai continuar acontecendo da mesma forma como já aconteceu, certo? Então, o que eu estou fazendo é uma projeção dos acontecimentos passados do futuro, certo? E isso daí, obviamente, é algo que não é dado da razão, certo? É o que a gente vai chamar de... Isso é uma indução, certo? Não é uma dedução. Então, o Hume, ele vai dizer em certo momento que quem faz essa conexão de causa e efeito não é a racionalidade, mas sim a nossa imaginação, né? Que vai criar até mesmo o hábito, né? O hábito, o costume, dependendo da tradução, né? De que toda vez quando, sei lá, eu coloco uma chaleira no fogo, né? Vai haver ali uma relação causal que vai esquentar essa chaleira. E aí vai. Desculpa. É. Bem, um ponto todo é que o Hume ele vai dizer que várias dessas relações, vários conhecimentos que a gente tem, ele não, ele não é produto da nossa racionalidade, mas é produto desse hábito, né? E que a gente não pode fundamentar do ponto de vista racional. Daí a sacada, né, do Hume de colocar um limite na própria racionalidade, certo? E dizer que é a imaginação que produz esse conhecimento. Só que o ponto todo não é que o Hume está dizendo que é ruim, bom, etc. Né? Ele está só colocando que a imaginação é que faz esse trabalho. Ok? Me fiz entender, gente. Sim. E o Kant concorda com essa ideia do Hume, que é o negócio do fã dogmático, que ele não seria, é isso, né? Essa história, É e ele isso que concorda com essa questão, que aí ele vai se questionar todo o complexidade de conhecimento, então ele concorda que a imaginação faz esse elo. ele concorda que a razão não é que está fundamentando tudo. E aí é quando ele sai dessa razão dogmática, que produziria conhecimento, né, até mesmo sobre os acontecimentos futuros, né, e começa a fazer uma crítica sobre a capacidade da razão humana, né? E começa a fazer isso. Estamos em qual nota? Vamos para quinta, né? E é isso, quinta nota. Vários aspectos. Imagem. Pode falar. Não, pode ler, perdão. Imagem abstract, sei lá, shade. Também se pode traduzir para muitos fins. Ok, certo? Vários aspectos, muitos fins. Mas também, mas pode também tornar-se extremamente mais, né? Ele está usando aqui mal no plural, né? Aí aqui tem mult, und, umbermut, umbermut, mut, significa coragem, ou, de modo mais geral, em uma acepção antiquada, também ânimo, estado de ânimo alegre, confiante. Umbumet significa seja arrogância, insolência, soberba, presunção, atrevimento, seja uma alegria excessiva e atrevida. Borne traduziu múltiplo ânimo no plural e usou duas palavras para traduzir Umbermut, Fust
Atacrovitos, soberba e atrevimento. Nossa, pesado, hein? Extremamente mais. Ok, aí a gente vai para. Ah, não, essa foi a sétima, né? Que é a soberba aqui. A gente vai para a oitava agora, que é ânimo, né? E aqui temos uma nota que é Gemut, né? Ânimo no sentido de mente. Corresponde ao latim animus, e assim como o termo latino pode ser entendido tanto em sentido lato, abrangendo a totalidade das faculdades humanas, cognitivas, apetitivas e afetivas, quanto em sentido estrito, abrangendo as duas últimas apenas. Mens é traduzido em alemão por Geist. Geist. Kant usa com maior frequência o termo Gemut, ânimos, ao que parece por causa da equivocidade de Geist, que pode significar tanto o substrato imaterial da mente e do ânimo, espírito em sentido metafísico, quanto a faculdade produtiva da razão de sobrepor a priori a imaginação, um modelo para a forma, na ligação do múltiplo, espírito no sentido artístico estético, visto que mente, entre aspas, né, mente está entre aspas, não tem em português a ambiguidade de Geist em alemão. É compreensível que se queira utilizá-lo para traduzir Gemut, Gemut, mas com isso se perde a conotação efetiva, afetiva, apetitiva que o termo alemão possui tanto quanto o nosso ânimo. Ok, né? Então é ânimo no sentido de animosidade mesmo, né? No sentido de ter aqui as nossas faculdades, né? Cognitivas, apetitivas e afetivas colocadas aqui, ok? E por último, a gente tem aqui da propriedade ininterrupta de um ser, um Wesen, que também pode ser traduzido por ente ou, em outra acepção, como essência. E aí, galera, algum comentário? Não, essa, Essa essa primeira sessão aí, ela vai ser bem longa, né, da fundamentação. Ela vai vai, porque. Pode falar. pode falar. Não, Eu pode estava falar. vendo aqui até da primeira até a segunda, mas tem algumas coisas bem, algumas coisas não, é bem interessante, né, o que ainda vem pela frente aí. Sim. Essa primeira sessão é uma sessão, como é que eu posso dizer? Longa, entre aspas, mas ela é uma sessão muito elucidativa sobre a ideia do Kant, certo? A ideia do Kant de moralidade, como é que ela está dada no cotidiano das pessoas, a gente vai alcançar aqui, certo? E aí, não sei se, né, vocês podem ler durante a semana, entendeu? A gente pode tirar dúvida aí no grupo, mas é muito interessante porque é onde ele vai colocar em que condições são essa boa vontade, né? E aí a gente vai entender de fato o que ele quer dizer por boa vontade, Heidson, certo? Uhum. Que porque ela é irrestritamente boa, né? Porque ela seria a condição de possibilidade de fazer aquelas qualidades do caráter, né? Vinha a ser boa também, né? Coragem, como é que se diz? Coragem, engenhosidade, capacidade de julgar, Talentos da mente, tá, persistência. isso, talentos da mente, persistência, né? Porque isso vai ser, não vai ser estritamente bom, porque precisa da boa vontade para ser uma qualidade boa do caráter, né, das pessoas. Por quê? Então a gente vai entender isso
nesse capítulo, né? É isso. Maravilha. É isso. Vocês querem colocar alguma coisa? Peço que me desculpe, eu fiquei, né? Em 2 horas comecei a corizar. Eu almocei e comecei a espirrar, não sei o que foi, Ela é né? normal, acontece. Mas eu acho que na próxima semana eu vou estar 100% habilitado. E não é algo que me tirou da possibilidade. Se fosse um encontro físico, presencial, eu estaria. Seria complicado. Seria complicado a gente ir na mesma sala, no mesmo ambiente, com alguém espirrando o tempo todo, né? Mas ainda bem que não é, e aí vocês não tem como pegar vírus comigo, tá? Então, se falarem aí que do vírus de computador, não fui eu, tá bem? No mais, galera, eu agradeço a Laís, agradeço ao Hudson, né? Agradeço a você que ficou com a gente até agora. A gente está iniciando aqui essa empreitada, né, de ler, interpretar, analisar nota por nota, certo? Do tradutor, ver as notas de rodapé, porque o Kant vai colocar nota de rodapé daqui a pouco aí, que são extremamente importantes, né? E é mais um desafio mesmo de entender o que o autor quer colocar a partir de agora, certo? Tanto do ponto de vista conceitual, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista do conteúdo, certo? A gente vai entender que existe uma distinção, sim, entre forma e conteúdo para Kant. Tanto que os próprios comentadores e kantianos vão dizer, mas isso daqui você está confundindo forma e conteúdo. E Kant, ele fala muito disso daí. Aí vai entender aos poucos. Perfeito? Porque o Kant ele teve muito tempo para colocar tijolinho por tijolinho no edifício teórico dele. Então a gente vai também compreendendo tijolinho a tijolinho, que acredito que seja a forma mais efetiva, certo, de se fazer isso. Perfeito? Muito obrigado, gente, por estarem aqui, certo? Foi mais uma vez um prazer. Melhoras. Obrigado, Laís. Obrigado. Melhoras aí. Obrigado, Radson. Obrigado. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Aguardo vocês na próxima semana. Grande Beleza. abraço. Se cuidem aí. Abração.